Sabe aquela história que falam pra gente? Ah, releva, não leva a pé da letra. O bandido ou o meliante não é tão mal assim quanto pensam. Sabe aquela história? Quando a gente vê, às vezes, pessoas que fazem justiça com as próprias mãos na TV? E alguns jornalistas, inclusive, vão contra isso. Às vezes, quando o bandido, inclusive, é confirmado um bandido, logicamente, a gente não está considerando inocentes que são confundidos, mas sim bandidos que são linchados e muitas vezes os jornalistas acabam por defender o bandido a si mesmo. Hoje traremos a você uma história fascinante. A história daquele que foi ainda e é ainda considerado um dos maiores e mais perigosos homens que já pisaram na Terra. Hoje eu vou te contar tudo o que precisa saber sobre Pablo Escobar. Hay tres formas de hacer las cosas, bien, mal y la forma que lo hago. Con los políticos que tenemos en Colombia, ser bandido es un horror. Si medio mundo quiere me matar, contratamos la otra mitad del mundo para que me defenda. Essas palavras foram ditas por Pablo Emiliano Escobar Gaviria. E para que você conheça quem foi este homem tão temido e poderoso, eu vou te contar uma história. Escute com atenção. Imagine aí que você foi convidado para uma festa na mais famosa e badalada fazenda da Colômbia. Para chegar até o local, um carro vem te buscar, na cidade de Medellín, da qual, uma vez dentro do veículo, você segue viagem às margens do rio Madalena, contemplando uma paisagem hostil que te faz lembrar de certa forma a paisagem do Brasil. No caminho, a euforia toma o seu corpo, pois você sente que essa será a festa mais luxuosa e estranhamente perigosa de toda a sua vida. Quando finalmente chega ao local, uma entrada chamativa, dizendo: "Bem-vindo à Fazenda Nápoles, a verdadeira aventura selvagem." O seu coração, tomado por tudo aquilo, acelera mais uma vez. No caminho até a casa, você se depara com uma verdadeira ilha da fantasia. De repente, o carro para. Um elefante está passando pelo caminho. Depois do animal passar, você segue viagem. Depois de passar por 20 lagos, várias construções com helipontos e o maior circuito de motocross da América Latina, você se depara no decorrer do caminho com outros animais, inclusive girafas, numa espécie de zoológico a céu aberto, com cerca de 1.200 animais. Você até pisca, incrédulo com tudo aquilo que vê. Finalmente você chega até a casa, que é na verdade uma mansão, e ali se depara com uma mega festa recheada de atores famosos, modelos, jogadores e até políticos renomados, da qual o evento acontecia ao redor de 6 piscinas. E o seu corpo inteiro se arrepia com tudo aquilo. 30 minutos depois de estar ali, com um copo de bebida importada que lhe foi servido em mãos, funcionários te avisam que o jantar será servido. Naquele local trabalham 1.700 pessoas. Tá? Contando com você, a festa estava com 60 convidados, que seriam comportados facilmente na sala de jantar. O anfitrião finalmente aparece, um pecuarista de sucesso que recebe seus convidados com seguranças armados, e o jantar segue normalmente.
quando alguém avisa que um garçom foi pego roubando talheres de prata. O anfitrião, na frente de todos, se levanta e chama o dito ladrão. E uma vez diante dele, avalia o sujeito, de cima embaixo, e ordena que amarrem as suas mãos e pés. Em seguida, manda que seus homens o levem para fora, onde fica a piscina. Os convidados, inclusive você, seguem para saber o que aconteceria, e o momento é tomado por uma tensão forte, da qual o pecuarista, conhecido como El Patrón, empurra o homem na piscina para a sua morte. Depois do fato, a festa continua tranquilamente e você vive a experiência estranha e intensa de toda a sua vida. Tudo isso que eu te contei aconteceu na rotina da Fazenda Nápoles, onde funcionava o maior cartel de drogas do mundo, o cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. Pablo Emiliano Escobar Gaviria, conhecido como Pablo Escobar, nasceu em Rio Negro, Antíqua, Colômbia, no dia 1º de dezembro de 1949, filho de um administrador de sítios e de uma professora rural. Desde pequeno se envolveu com diversas atividades, como lavrador de carros e ajudante em mercados. Chegou inclusive sem guarda-costas. O que ele mais almejava para si era fazer a faculdade de ciências políticas, mas ele não tinha dinheiro. Pablo Escobar foi um narcotraficante colombiano, chefe do cartel de Medellín, uma organização criminosa sustentada pelo dinheiro do tráfico e responsável pelo fornecimento de 80% da cocaína que foi despejada em vários países entre os anos de 1980 e 1990. O narcotraficante foi um criminoso mais procurado do mundo. Depois de sua morte, a família Escobar pediu asilo político na Argentina, onde acabou por se estabelecer. A vida como criminoso de Pablo começou com um roubo de carros e venda de cigarros contrabandeados do Paraguai, até que finalmente se iniciou no tráfico de maconha e finalmente no ano depois de cocaína. Um fato curioso é que ele foi preso durante o período que transportava cigarros paraguaios. E dali ele tomou uma decisão, que ele jamais pegaria o carro para transportar drogas e que ele teria quem o fizesse por ele. Em 74, ele criou um negócio para a produção e distribuição de cocaína que cresceu se tornou uma violenta organização criminosa denominada de Cartel de Medellín. Em 76, Escobar foi preso com 26 quilos de pasta de cocaína na fronteira da Colômbia. Mesmo assim, o caso foi arquivado e ele foi libertado, mas sua fama só cresceu. O cartel de Medellín prosperou tão rapidamente, na década de 80, que Pablo Escobar já era responsável pelo fornecimento de 80% da cocaína despejada em vários países. Só para os Estados Unidos, ele chegou a traficar 15 toneladas de droga por dia. O que tornava Pablo tão bem sucedido é que ele era muito mais agressivo do que os outros narcotraficantes. E seu faturamento chegou à casa de 420 milhões de dólares. Por semana, aliás. Com essa quantia, era impossível imaginar que ele era apenas um humilde pecuarista. Pablo tinha um ego tão grande quanto a sua fortuna, por isso queria ser presidente, idolatrado como herói do povo. Por isso fundou e financiou projetos sociais, além de construir casas, igrejas, escolas. Inclusive, construiu um bairro e até se tornou dono de alguns times de futebol, o que fez com que ele comprasse bandeirinhas e juízes para sempre estar ganhando. Em suas mãos existe o sangue de 6.000 pessoas,
em que ele teria ordenado a morte. Entre seus atos brutais está em matar um funcionário afogado em uma piscina. E dessa história você se lembra. Explodir um avião da Avianca com um homem-bomba, que o alvo dele aqui era César Gaviria, um candidato a presidente da Colômbia, que inclusive nem pegou o voo. Pablo, desesperado para conseguir ser idolatrado, se ofereceu inclusive a pagar a dívida externa da Colômbia, que era de 20 bilhões de dólares. Em 1991, durante a presidência de César Gaviria, foi aprovada uma lei que proibia a extradição de cidadãos colombianos. Diante da garantia jurídica e temendo por sua segurança, Escobar resolveu se entregar. Só que com uma condição, é que ele construiria a sua própria prisão e nela ficaria preso durante 5 anos. E o que ele fez, na verdade, foi construir uma luxuosa prisão denominada de La Catedral, que foi erguida no município de Envigado. O local parecia mais um clube de férias, com um campo de futebol, salão de jogos, de festas e uma academia. O local passou a ser palco de festas regadas a drogas, álcool e mulheres, durante mais de 1 ano de perseguições e ofertas de recompensa. Escobar foi finalmente localizado em uma casa no bairro da América, em Medellín, onde vivia com sua mulher e 2 filhos. Ao tentar fugir, segundo a polícia, Escobar foi alvejado enquanto corria sobre o telhado da casa. Segundo seu filho, Escobar teria se suicidado, pois dizia sempre: "Eu tenho 15 tiros na minha pistola. 14 são para os meus inimigos e o último é para mim." Escobar faleceu no dia 2 de dezembro de 1993. Na época, seu filho Juan Pablo tinha 16 anos e sua filha Manuela 9 anos. Com essa história aqui que eu lhe contei sobre Pablo Emiliano Escobar Gaviria, o que a gente tira como lição? Que o bandido, o agressor, seja como você quer se referir a ele, é extremamente brutal, cruel e sanguinário. Então, pregar essa ideia de que o bandido tem que ser respeitado é uma ideia muito contraditória. É uma ideia muito falsa você querer pregar uma ideia que você tenha dó do bandido. O bandido não tem dó de você. Ele mataria você por uma moeda de R$1 até, apenas para alimentar o vício que ele possui. Então, um usuário de droga, ou um assaltante, ou mesmo uma pessoa que invada a sua casa, tem que ser tratada como inimigo e tem que ser expulsa com a mesma intensidade. Por isso é tão importante você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, que você tenha um treinamento e uma preparação tática, tá? De segurança e proteção pessoal para lidar melhor com a situação. Porque não é simplesmente, vou ligar para a polícia. Às vezes você não tem tempo para fazer isso. Ou às vezes você vê um familiar seu rendido e se vê à mercê do que fazer. O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Por isso eu recomendo você que está me vendo, não seja ingênuo. Preocupe-se em cuidar de você para que você cuide de seus entes queridos. Ok? Esse vídeo é para você. Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!